Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez estamos de volta. Hoje, terça-feira, 26 de maio, nós estamos no nosso culto de encorajamento aos amados irmãos, ao mesmo tempo louvando a Deus, e o principal objetivo é louvar a Deus. Quero sempre deixar claro na nossa caminhada que culto é dirigido a Deus através de Jesus Cristo. Se não for por meio de Cristo, não tem como nós cultuarmos. E louvamos a Deus, porque em Jesus Cristo nós temos agora acesso ao Pai. É Ele quem é o mediador, quem possibilitou um culto perfeito e aceitável a Deus através do seu sacrifício. Louvado seja Deus, porque assim nos presenteou com Jesus Cristo, nos dando a permissão para adorá-lo. Então, diante disso, convido a todos agora sentados na sua sala ou em frente do equipamento que você está usando agora, seja o celular, seja o computador, seja o tablet, venha cultuar conosco, adorando ao nosso Pai. Dia de terça-feira a gente encoraja e, ao mesmo tempo, convida os grupos de mulheres cristãs, homens, ministério com homens, embaixadores, mensageiras do rei e, ao mesmo tempo, também o ministério infantil. E pedimos a Deus que fortaleça cada um desses grupos, na igreja local, aqui na sede, na congregação, no caso em Camaçandi, e os irmãos que também de Camaçandi estão em Aratuípe, ali da família de seu Arlindo, a irmã Marinalva, Marivalda, a Marinalva e a irmã Angélica, as filhas da irmã Marinalva. Deus fortaleça a cada um de vocês. Quero então continuar encorajando sobre nossas chamadas de vídeo para discipular irmãos, pastorear mutuamente uns aos outros e louvar a Deus através disto. Não esqueçam de assim fazer. Orar pelos enfermos. Nós temos alguns irmãos enfermos e que têm pedido orações. Entre eles tem o Rafael, lá de Fortaleza, que cultua conosco sempre às terças, quintas-feiras. A sua mãe pede oração. Nossa irmã Lau, que em junho agora vai fazer a sequência do seu tratamento. Nossa irmã Maria de Lourdes, devemos orar por esse pessoal. Eu quero acrescentar a irmã Eliana. Eliana, a filha da nossa irmã Maria da Glória, irmã de Eliane, ali da Rua Florestal. Então os irmãos estejam orando por ela, também em Salvador. Hoje eu tive a notícia, e peço também oração, em Salvador faleceu nosso irmão Faisal, esposo da nossa irmã Maria Campos. Eles congregaram aqui conosco um bom tempo, foram para Salvador, e hoje o irmão Faisal já vinha há muito tempo doente, tinha dado vários derrames, e agora veio a óbito no dia de hoje. Quero pedir aos irmãos que orem pela família, nossa irmã Maria Campos, seus filhos, são, parece-me que 2 filhos que eles têm, e aí vamos orar por eles, tá bom? Peço aos irmãos que assim façam. Quero encorajá-los também a não deixar de fazer a leitura bíblica diária. Nós temos um guia de leitura bíblica que está no nosso grupo de WhatsApp. Então os irmãos sabem como acompanhar sequencialmente a leitura das Escrituras. Não deixem de fazer isto. Temos alguns irmãos que têm cultuado conosco em diversas localidades. Sempre às terças temos a irmã Ivanilde, a irmã Lúcia de Itabela. Esses dias também eles pontuaram isso aí. A irmã Aline. Nós temos a irmã Maria de Jesus. Gente, é interessante, a irmã Maria de Jesus, ela é de Santo Antônio de Jesus. A irmã Maria de Jesus, ela tem mais de 100 anos. Ontem, a neta dela pontuava que ela estava cultuando ao Senhor. A irmã Maria de Jesus é um dos membros, né? Ela é membro da primeira igreja batista em Santo Antônio de Jesus. Talvez seja o membro mais antigo, né, da primeira igreja de Santo Antônio, ali do pastor Francisco. Então, que maravilha. Tem mais de 100 anos. Acho que são 103, 104 anos. Agora ela fez. Hoje ela me mandou um áudio dizendo que está esperando o dia do Senhor. Olha que maravilha. Uma fé firme no Senhor, bem
firmada. Nós temos também a irmã Maria de Lourdes, esses dias também está um pouco adoentada, ela que tem problema cardíaco, problema também de pressão alta, ela é hipertensa e tem mais de 100 anos também, no documento dela de 1929, coisa linda. E esses irmãos estão firmes no Senhor, celebrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, mando um abraço aí para todos. Hoje eu quero mandar também um encorajamento, um abraço para o Ministério Infantil, as professoras do Ministério Infantil, toda a equipe, todo o pessoal do Ministério Infantil, que tem aí, inclusive, trabalhado com reuniões via Zoom, via o Hangouts e assim sucessivamente. Que é uma tendência até nossa, enquanto a pandemia não passar, daqui uns dias a gente ampliar esse processo das reuniões via Zoom com os grupos menores. E aí os líderes devem já pensar nisso para que a gente mantenha a fé, encoraje a fé dos irmãos também, fora os cultos oficiais. Então Deus seja louvado por tudo isso, engrandecido em nossas vidas. Tem também o pessoal lá de Nazaré, pastor Carlos Magno, que também cultua conosco, lá de Nazaré, o Ronaldo de Nazaré, o Thomas, que também é de Salvador, o Sérgio Paulo, lá de Salvador, João, lá, ele é da zona rural, meu irmão também em Cristo, e ele esses dias também tem cultuado conosco, ele fica perto lá na Vila Boa Esperança, subindo ali para o Orobó. Então veja como tem alcançado muita gente nesses dias de pandemia, onde as igrejas, nem todas as igrejas estão usando equipamentos, e as igrejas que estão usando a tecnologia também têm levado esses irmãos, a fé desses irmãos em Cristo. Deus então seja louvado. Vamos prosseguir com a nossa caminhada de culto hoje, e a gente vai para a nossa chamada à confissão. A Bíblia, ela nos convida a confessar. Isso deve ser uma tônica diária na vida de todo crente. Momentos diários de confissão de pecados. Não podemos esquecer quem somos. Santo é Deus. Nós somos pecadores e santificados por intermédio do sacrifício de Cristo. Salmo 32:1 diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. E sabemos que pecados apagados é por meio de Jesus. É um momento agora de oração, de confissão de pecados. Nós queremos convidar aqui para essa oração nosso irmão Wellington. Ele vai orar a Deus. Nesse momento, convido você a acompanhar essa oração com o coração contrito, arrependido dos seus pecados, confesse e abandone. Vamos ter esse momento. Nosso irmão Wellington vai fazer essa oração em Cristo. Vamos acompanhá-lo. Alô, graça e paz aos irmãos, oremos. Soberano Deus e eterno Senhor, Deus, muito obrigado pela tua infinita misericórdia, muito obrigado pela manhã, muito obrigado pela tarde e pela noite que inicia nesta terça-feira. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem misericórdia da gente, Pai. Muito obrigado, o Senhor tem perdoado o nosso pecado, apesar, Senhor, de não poder merecer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a simplicidade, Senhor, de ver as coisas, Senhor, e se arrepender. Obrigado. Pai, nos dê, Senhor, essa sensibilidade, Senhor, de sempre que a gente perceber que estamos pecando, nós retrocedermos, Senhor, e buscarmos a Ti para não fazermos. Pai, nos perdoa, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que pecamos, que somos humanos. Agora a Tua misericórdia, a Tua graça, meu Deus, nos abasta. Meu Pai, nos perdoa, Pai, nos faz, Pai, a cada dia, nós perceber, Senhor, que nós somos seres humanos e que nós possamos, Pai, saber que só o Senhor podemos recorrer para não pecar. Meu Deus, nos perdoa, Pai, não nos faz, Pai, a perceber a cada dia que precisamos da Tua graça e a Tua misericórdia para chegar ao céu. Amém. Nos perdoa em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Wellington. Vamos prosseguir com o nosso culto a Deus através de Jesus Cristo. E agora, depois da chamada à confissão, eu quero lhe chamar a adorar ao Senhor por meio também da palavra. Tem uma leitura bíblica de hoje no Salmo 95, versículo de número 1 e 2. E nós vamos fazer a leitura. Abriu sua Bíblia? Abriu seu texto? Faça isso agora. Salmo 95, versos 1 e 2 dizem assim: venham,
Cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Deus seja louvado. E como é bom aclamar a Deus. Vamos aclamar agora cantando doce nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu poder, nossas almas são confortadas, são pacificadas para a glória do Pai. Doce nome é o cântico que vamos adorar a Deus através de Jesus agora. Gilmar é hoje, nosso irmão Marcelo e também o Wellington. Tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Só o doce nome de Jesus é capaz de dar à nossa vida, ao homem, salvação, paz. E essa é a proposta do culto na noite de hoje. Fazer com que você reconheça em Jesus Cristo o único capaz de te conduzir a Deus, de te dar graça, de te dar consolo, conforto em meio às lutas e provações e dar uma viva esperança para aquele encontro triunfal com o nosso grande Senhor. Nós vamos para um momento de oração e nós vamos interceder agora. Nós temos alguns motivos de oração na noite de hoje. E entre esses motivos, confiança no agir de Deus, o assunto da exposição de hoje em Abacuque, capítulo 1, de 5 a 11, mostra esse aspecto do agir de Deus mediante a vida de pecado de Judá, e Deus vai agir. E o profeta, então, precisa entender esse processo do anúncio do agir de Deus por meio do seu juízo. Então, vamos orar por confiança no agir de Deus. E outro motivo de oração, fé em meio ao julgamento de Deus, porque o justo viverá da fé. Em meio ao julgamento de Deus, a ação de Deus, a gente precisa ter fé, confiar plenamente no propósito soberano do Senhor. Então, vamos interceder? Esse é o momento de, então, a gente fazer isto.
Quero convidar aqui dois irmãos que vão ajudar-nos nessa intercessão. O Marcelo vai orar pela confiança no agir de Deus. Nosso irmão Marinaldo vai orar pela fé em meio ao julgamento de Deus. Tá certo? Parece ser duas coisas, mas na verdade não é. Primeiro é a gente entender o agir de Deus e confiar plenamente no agir dele. E depois é ter fé quando o agir de Deus acontecer. Vamos ouvir Marcelo orando pela confiança no agir de Deus. Oremos. Deus, Pai, querido Senhor, confiamos, Pai, no Teu agir, confiamos, Pai, nas Tuas promessas. Temos a certeza de que tudo que o Senhor tem prometido para nós vai se cumprir, porque nós temos provas de que as Tuas promessas para os Teus servos no Antigo e no Novo Testamento foram cumpridas, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que não é homem para mentir e que nós podemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, Pai. Por isso nós declaramos neste momento que entregamos em nossas mãos as nossas vidas, nosso presente e o nosso futuro, para que o Senhor dirija, Pai, o nosso destino, para que o Senhor dirija tudo o que vai acontecer conosco, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é um Deus soberano, é aquele que entregou o seu Filho por amor, entregou o seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados e a nossa vida fosse sarada, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, pela confiança que o Senhor cativa em nós e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Marinaldo, ele vai orar agora também pela fé em meio ao julgamento de Deus. Vamos acompanhá-lo, acompanhe conosco essa oração. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós te pedimos ao Teu Santo Espírito, Pai, para que possa ajudar, Senhor, a nós termos fé, a nós termos esperança, Pai Santo, que a nossa fé não venha a morrer, Pai. Amém. Que o Teu Santo Espírito nos ajuda, Senhor, no meio dessa tribulação que nós vivemos neste mundo. Mas nós não podemos perder a fé, a esperança em Cristo Jesus. Amém. Em Cristo, Pai, nós te pedimos nesta noite ao Senhor, ó Deus, o Senhor que vai julgar todo o mundo, Pai. Sim. E o Senhor é justo, perfeito, e o Senhor não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e verdade. E que a sua igreja possa estar preparada, Pai. E que o Senhor possa realmente tocar no seu povo, para que possamos realmente estar com a fé e confiança em Cristo. Amém. Que o Senhor possa, Senhor, nesta noite, ajudar a sua igreja a ser fiel, que nós não possamos negar fé, nós não possamos negar o Cristo que virá buscar a sua igreja. E que nós possamos realmente, Pai, a cada dia confiar nessa confiança que o Seu Filho vai vir e buscar o Seu povo. Amém. Esta é a minha humilde oração que eu te faço no nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Nós vamos prosseguir, queridos, nessa exposição da palavra. Agora, após o momento de chamada à confissão, chamada à adoração, nós queremos chamar você à proclamação, ao entendimento da palavra de Deus. Nós temos lá no início da Bíblia o texto dizer que Deus deu uma ordem ao homem. E eu quero ler para você agora, para esse momento da chamada à confissão 2,16 de Gênesis e verso também 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem expressa a Adão, e essa ordem, por meio da sua palavra, da sua voz, Adão deveria obedecer. Vamos agora para o momento da exposição, da proclamação da palavra, esperando que o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus, ouçam, obedeçam a sua voz. Quero, então, antes de fazer a leitura do texto, nossa irmã Aida, a mãe do nosso irmão Del, que também cultua com a gente, né, chamada também de Dinha,
Um forte abraço, minha irmã. Sei que a irmã também cultua conosco às terças, às quintas e aos domingos. Deus fortaleça a sua fé junto aí com seu esposo, o seu Antônio. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ler o texto da palavra de Deus agora? Abacuque, capítulo de número 1, versículos 5 a 11. Vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis, quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar das moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Seus cavalos são mais rápidos do que leopardos, e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, e a sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Que Deus nos ajude a entender sua palavra. Vamos orar para pedir a Deus direção por ela. Pai, aplique-a em nossos corações. Sabemos que tua palavra é a única que pode nos conduzir em verdade, em justiça, para teu altar em Cristo Jesus. Nesta noite, ajude-nos a compreendermos plenamente essa palavra e a glorificarmos teu nome por meio dela. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, queridos, nós vamos hoje estudar essa passagem e deixe-me explicar o porquê que eu estou fazendo desta forma didática. Porque essa passagem eu poderia pregar de 1 até o verso 11, de uma vez só. Mas talvez você não esteja acostumado com a ideia de exposição bíblica. E em virtude disso eu quero didaticamente trabalhar, e por isso que estou fazendo desta forma. Ao mesmo tempo que estou fazendo as explicações de maneira também didática, porque eu quero que você, após essa exposição, após esse sermão, possa em qualquer momento que você voltar a ler essa passagem, você entenda essa passagem. Até porque muitas pessoas até alegam que o Antigo Testamento ele traz muitas dificuldades para a compreensão. Por isso que quero didaticamente, estou fazendo didaticamente porções menores. Ao invés de pegar o pensamento macro, eu estou pegando os pensamentos micros e fazendo com que eles sejam explicativos para que você, ao longo de outros momentos de leitura desse texto, você lembre, agora eu já sei porque esse texto está dizendo isso. E porque esse texto está me levando a pensar dessa forma. Porque Deus está conduzindo o autor inspirado desta forma, por como Ele quer que eu entenda esse princípio também. Por isso que estamos fazendo desta forma, para que seu coração seja cheio e pleno dos ensinos e dos propósitos de Deus. Diante disso, a gente viu que na semana passada, o cenário foi exatamente com a seguinte grande ideia da semana passada, de 1 a 4. De 1 a 4, a gente teve a grande ideia que dizia o seguinte: Deus responde o profeta aflito face à sua queixa por causa do pecado do povo. E você vai verificar que, por que Deus responde? Entendemos isso na semana última passada, Deus respondendo, e talvez alguns até acham que já não há ainda a resposta de Deus, mas o versículo 1 já diz, mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Então significa dizer que Deus estava respondendo à queixa do profeta, embora essa resposta ela vai ser desenvolvida em todo o livro, são 3 capítulos, e a gente vai ver como esse pensamento ele é desenvolvido. Portanto, a gente viu no versículo 1, Deus ele envia a sua queixa
ou melhor, Deus responde à queixa do profeta e de forma de peso, porque é uma mensagem, um oráculo pesado. Vai vir juízo sobre a nação que está vivendo o pecado. Mas nós vimos também, na semana última passada, a última terça que passou, do 2 até o verso de número 4, o profeta mostra o pecado do povo. E ele questiona por que Deus não está atuando? Por que o aparente silêncio de Deus? E no verso 4, nós vimos que por causa do pecado, a consequência disso, o que era que estava levando isso? A lei de Deus não estava funcionando. A palavra de Deus não estava funcionando dentro do cenário da vida do povo de Judá, que é para quem, de fato, Abacuque deveria escrever para o futuro. Sabemos que Judá, depois dessa profecia, foi levada em cativeiro pela Babilônia e passou 70 anos lá. Antes de Judá ir para a Babilônia e passar lá os 70 anos, o Senhor trouxe essa profecia pesada, mostrando que traria juízo sobre Judá, que era o povo de Israel, as duas tribos do sul, e essas duas tribos do sul seriam punidas, principalmente a Judá, que era a tribo do rei Davi, por causa de ter abandonado a lei de Deus. Tanto é verdade que o último versículo, ele mostra a lei de Deus estava frouxa, ou seja, tinham abandonado a lei de Deus. Esse cenário joga a gente exatamente lá para o período do rei Josias. Quando Josias fez a reforma do templo, lá na reforma que Josias fez, no capítulo 34 de 2 Crônicas, encontramos uma ideia muito clara que a Bíblia, a lei de Deus, estava perdida dentro do templo. Isso é uma coisa assim extraordinária. A lei estava frouxa. Tinha a lei de Deus, a lei de Moisés, dada por Deus, não estava sendo obedecida. Na reforma do templo, na reconstrução do templo de Jerusalém, feito por Josias, aí encontrou lá a lei perdida dentro do templo. Eu espero que nesses dias, irmãos, a palavra de Deus não esteja sendo deixada de lado pela minha vida, pela sua vida. Quantos crentes que não leem mais Bíblia? Quantos crentes que só leem Bíblia quando ouvem agora, nos nossos dias, o culto online, só abre a Bíblia quando está no culto online. Isso significa dizer que, de repente, você pode estar perdido, pode estar vivendo uma vida de pecados com a Bíblia dentro da própria casa. E é a Bíblia, é a lei de Deus que leva a gente ao rumo certo. Lembra do Salmo 119, versículo 11? Diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Portanto, o cenário de Judá é um cenário em que a lei de Deus estava frouxa, tinha sido abandonada, tinha sido deixada de lado, e o profeta traz uma queixa, perguntando para Deus quando é que Deus vai atuar diante do pecado de Judá, porque tinha abandonado a sua lei, e quando se abandona a lei de Deus, a gente vive dentro do nosso próprio governo, a gente vive dentro das nossas próprias diretrizes e não das diretrizes de Deus. Diante disso, o assunto de hoje dá a sequência, porque nós temos a queixa do profeta de 1 a 4, e Deus já mostrando que vai trazer uma resposta de peso, mas a partir do verso 5 nós temos agora a resposta de peso de Deus. Interessante que se o profeta estava aflito pelo pecado, de ver a situação caótica do povo, imagine agora como ele não vai ficar quando Deus mostra como vai julgar o povo que está em pecado. Nós saímos então de um profeta aflito diante da sua queixa e vamos para um profeta atônito. Porque a partir da resposta de Deus, ou seja, de como Deus vai agir, Abacuque vai ficar mais perturbado do que quando via o povo pecando e o aparente silêncio de Deus. Talvez isso já leve a gente a um entendimento claro. Mesmo diante do aparente silêncio de Deus, e talvez isso num cenário até comum da nossa sociedade, quando é que Deus vai mudar o quadro? Por que tantas coisas acontecendo? Temos que confiar no Senhor,
Porque o justo vive da fé, apesar de que nem sempre a resposta de Deus combina com o que nós queremos ouvir, com o que nós queremos escutar. Diante desse cenário, nós vamos então para a resposta de Deus. E agora nós saímos da queixa do profeta e vamos para de 5 a 11, a resposta de Deus à primeira queixa do profeta. Porque o enredo vai continuar até o final do livro. E o que é interessante é que a gente vai entender onde vamos encontrar o profeta perturbado. Com que a alma agora, no final do livro, ele vai estar. Eu já posso lhe garantir. Vamos sair de um profeta de alma perturbada para um profeta de alma em paz. Por isso que ele diz, ainda que a figueira não floresça lá no final, e no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sai daquele profeta de sentimento conturbado para o profeta de um sentimento de paz. E aí está algo fantástico. Mesmo quando Deus age contra a nossa vontade, porque pecamos e somos pecadores, devemos confiar e devemos viver a paz desse Deus plenamente. O que é que então o texto nos ensina na noite de hoje? Qual é a grande ideia de 5 a 11? De 5 a 11, Deus julgará o pecado de seu povo através dos babilônios. Essa é a resposta de Deus nos versos 5 a 11. O profeta queixa-se de 1 a 4. Deus, o Senhor não está vendo? Injustiça, o ímpio oprimindo o justo. A lei foi deixada de lado. O Senhor não está vendo essa situação? E Deus no verso 1 diz, eu vou trazer justiça. Eu vou atuar, porque Abacuque já recebe uma mensagem de peso. E agora ele vai ampliar essa mensagem de peso, porque agora, de fato, o peso da resposta de Deus diante do queixume do profeta, ou diante do profeta queixoso. A queixa do profeta, o povo está desesperado no pecado, o povo está fazendo tudo que lhe apraz. E Deus diz, eu vou julgar. Hoje, então, nós vamos entender um pouco, nesse cenário aqui, claro, que Abacuque estava perplexo com o que havia na terra de Judá. Agora, ele está perturbado, ele vai ficar perturbado logo a seguir com o que houve do céu. Primeiro, a gente vê o profeta perplexo com o que havia na terra, o pecado do povo. Mas ele vai ficar mais perturbado com o que ele vai ouvir, que vai vir do céu. Vai vir um juízo de Deus sobre Judá. Vamos ver então, Deus apresenta o agente do julgamento e a forma como o agente do julgamento atua. Deus apresenta desta maneira que vai julgar. Deus está dizendo aqui 3 coisas. Deus vai dizendo, eu vou julgar. Ele diz com quem vai julgar. E ele descreve a forma com quem vai julgar, julgará. Por isso, a gente vai verificar, e eu vou fazer isso também de maneira didática, embora isso aqui é um pensamento só. Deus julgará o pecado do seu povo através dos babilônios. Mas eu quero mostrar para você, de forma descritiva, como isso está sendo aqui anunciado. E eu vou dividir de forma intencional, didaticamente, para você compreender, 5 e 6, que diz o seguinte, Deus julgará seu povo usando os babilônios. Portanto, agora ele começa mostrando o verso 5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Aqui a gente tem uma ideia muito forte, muito clara. A intervenção de Deus se aproximará e será difícil de acreditar. O verso 5, o verso 6, ele está dizendo, Deus vai julgar de uma forma inacreditável. E aí ele diz, admirai-vos, maravilhai-vos. Ou seja, ele está dizendo que entre as nações vai trazer alguém para fazer. Então, fique pasmo com o que eu vou fazer, escolhendo alguém dentre as nações, ou escolhendo uma nação entre as múltiplas nações. E aí ele diz, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis. Parece até
aquele filme Magável, né? Aquele camarada que fazia, criava as coisas de coisas que a gente nem imaginava para se livrar dos inimigos. Deus está dizendo, eu vou trazer uma obra assombrosa. Eu vou trazer uma obra que ninguém, quando eu trouxer, ninguém, Judá e nações que estejam ao seu redor também, ninguém vai acreditar que eu estou fazendo isso. Ele está falando do juízo, ele está falando do julgamento. E aí ele diz, quando vos for contada, ninguém vai acreditar nisso. Então farei uma obra inacreditável. Ele vai levar Judá para a Babilônia. E Judá vai ficar lá durante 70 anos. Os profetas mentirosos do contexto de Jeremias, do contexto de Abacuque, diziam que não era isso que ia acontecer. Que Deus nunca tiraria o povo dele do templo de Jerusalém. E Deus está dizendo, vou tirar, e vou tirar com a nação impetuosa. Veja então que o versículo 6 ele diz, eu estou levantando os babilônios. Essa nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de de moradas alheias. O que é que ele está dizendo? Vou levantar os violentos babilônios que tomam as terras das pessoas na força. Os babilônios eram cruéis na hora que eles atacavam os inimigos. Se você quiser ter uma ideia bem clara de como os babilônios atacavam os inimigos, a gente vai lá para o segundo livro de Reis, do 25 de 1 a 7. Meu amigo era cruel. E por isso que eu deixei para do versículo 7 até o versículo de número 11, porque ele vai fazer a descrição como os babilônios agiam. A forma truculenta, a forma avassaladora que os babilônicos agiam. Isso nos faz levar à ideia de julgamento de Deus não vai ser algo aceitável e acreditado pelas pessoas. O julgamento de Deus, ele é espantoso. No livro de Apocalipse, quando ele vem com o julgamento final através de Jesus, é avassalador. Lá no capítulo 6 diz que as pessoas perguntavam no 6:17 de Apocalipse, quem nos livrará da ira de Deus e do Cordeiro? Quem nos livrará da ira desse Deus? O que está acontecendo aqui, de fato, é que Deus está derramando a sua ira sobre Judá por causa do pecado, por causa do abandono da palavra, por causa do abandono da lei. Não é coisa boa abandonar a palavra. E hoje, queridos, me perdoem, mas a gente tem abandonado a Bíblia por causa de muitos livretos, de muitos pormenores. Se a Bíblia não nos nortear para Deus, nada mais nos norteia. Por que o Senhor está dizendo que vai ser uma obra espantosa? Talvez duas razões. Primeiro, porque todo o trabalhar de Deus e o juízo de Deus não é algo bonito de se ver. É gracioso, é misericordioso, é perfeito. Mas dizer que é bonito de se ver, não é. E estamos passando, por exemplo, uma intensificação do juízo de Deus agora nesses dias. E ver milhões e milhões de pessoas morrerem debaixo da nossa narina, sem podermos fazer nada, pelo fato de ser algo que tem atingido a humanidade inteira. E ele disse que traria, antes dos vindidores, viria pragas, viria de fato pestes. A luz de Apocalipse destruiria terça parte da terra de forma paulatina, Hoje, assisti nos Estados Unidos, está na beira de 100 mil mortos. Mesmo assim, a gente ainda vê as pessoas sem acreditar que Deus está atuando sobre o pecado da humanidade. Mesmo assim, a gente vê as pessoas discutindo no patamar da ciência, no patamar da política e no patamar das resoluções econômicas. Parece que ainda a gente não entendeu. Parece que nossos ouvidos ainda estão tapados. Por isso, duas verdades são claras quando ele diz, eu vou fazer uma obra estrondosa. Admirável porque eu vou fazer algo tremendo. Que se alguém contar
vocês não vão acreditar. E segundo, porque também é assombroso, porque ele vai descrever a forma truculenta que os babilônios vão agir. A forma avassaladora, violenta. Quando a gente lê 2 Reis 25, de 1 a 7, eu queria pedir para você ir até lá. Esse texto nos mostra como os babilônios agem. E mais adiante isso a gente vai entender. 2 Reis, capítulo de número 25. No versículo de número 1 a versículo 7. Livro de 2 Reis fica antes de 2 Crônicas, capítulo 25. Aqui é quando Jerusalém é sitiada e tomada, quando depois da profecia de Abacuque, acontece que Jerusalém é cercada pelos babilônios, como Deus tinha descrito na profecia de Abacuque, e ele atua. Olha só como está dizendo. Veja 25 de 2 Reis. Você está com a Bíblia aberta agora, queridos? E abra também a sua. No 9º ano do reinado, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército, a sitiou, quer dizer, a cercou. Ficou lá um período grande, até o povo ficar com fome, a ponto de não ter comida. E segundo história, lá diz que seria uma fome tão terrível que o povo não teria capacidade de sair, e eles comeram, as mulheres grávidas comeram os próprios filhos que geraram. Foi tremendo isso. Por isso que é obra assombrosa. Levantaram rampas de ataque ao redor dela, ou seja, amontoados de terra, como ele vai descrever lá nesse texto, amontoados de terra eles foram colocando nos muros altos de Jerusalém, até chegar o momento de invadir a cidade, tomar a cidade à força. Versículo 2, a cidade ficou sitiada até que o 11º ano do rei Zedequias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome na cidade era tão intensa que não havia mais alimento para o povo da terra. Foi tão avassalador o cerco que eles mataram alguns de fome. Quando não tinha mais comida, veja agora, versículo 4, diz que os muros da cidade foram quebrados, todos os soldados fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade toda em volta, e o rei fugiu em direção a Arabá. Mas o exército dos babilônios, olha isso agora, olha a forma truculenta como os babilônios vão agir. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e os alcançou nas campinas de Jericó. Porém, todo o seu exército se dispersou. Verso 6. Então prenderam o rei e os levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, que lhe definiu sua sentença. Degolaram os filhos, olha só, olha uma das formas truculentas de agir. Primeiro, sitiaram por anos, depois muitas pessoas com fome arrombaram o muro, foram embora. E veja agora, depois que eles fugiram, os babilônios correram atrás deles. Isso está falando de Judá. No verso 7, degolaram os filhos de Zedequias à vista dele. Olha, os filhos do rei tiveram os pescoços, né? Todos eles tiveram os pescoços arrancados. Na frente do próprio pai. Veja o que é que Deus está dizendo. Vou fazer uma obra tão admirável que se eu contar, ou se alguém contar, melhor dizendo, vocês não vão acreditar. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, furaram os seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e levaram para a Babilônia. Meu amigo, não é algo tão fácil. Então, por que assombrosa? Primeiro, porque se tratava do juízo. Segundo, porque a forma como os babilônios atuavam. Como eles faziam de forma agressiva, violenta, truculenta, sem dar chance aos seus, a quem eles perseguiam. Portanto, queridos, Deus julgará o seu povo usando os babilônios assombrosamente. É isso que aqui o texto está nos mencionando. Os babilônios, que eram exatamente os caldeus, eles eram chamados também, conhecidos como amassadores de barros, e viviam junto ao Baixo Eufrates e o rio Tigre.
O que é que então a gente aprende com essa ideia de Deus dizendo: Abacuque, eu vou atuar. Abacuque, agora eu vou responder para você. O profeta estava perplexo, estava aflito com o pecado do povo. Ele agora vai ficar mais aflito com a forma como Deus diz que vai julgar. Tem algumas coisas que eu queria já de antemão trazer para os nossos corações. A primeira, e como aplicar isso agora para as nossas vidas. Primeiro, Deus é soberano para julgar os nossos pecados da forma que lhe convier. O julgamento dos nossos pecados não depende de nós. Nenhuma impiedade ou pecado de seu povo ficará sem julgamento divino. Todo e qualquer pecado do povo de Deus virá, de fato, a punição e o julgamento divino. E a forma de julgar não cabe mais a gente decidir. Eu costumo dizer que quando eu explicar isso da melhor forma assim, quando eu era menor ainda, que meu pai me disciplinava quando vivo, o que era interessante é que quando eu cometia alguma traquinagem, fazia alguma coisa errada, fazer a coisa errada, a decisão era minha, a escolha era minha. Mas na hora de disciplinar, a decisão era do velho. Portanto, é uma coisa clara que fica aqui. Você pode decidir pecar e fazer o que você quiser. Mas se você é aquele servo, aquela serva de Deus, na hora de atuar para julgar e disciplinar, você não mais entra na parada. Porque agora é só Deus que vai atuar. A forma que Deus então julga, ainda que inacreditável, ela é perfeita e ela é justa. Possa ser que muitas das vezes a forma que Deus traz juízo sobre nós é uma forma que a gente acha que não vai suportar. Mas lembra de Davi? Davi, quando estava numa situação de decidir entre a punição de Deus, Deus deu a ele três alternativas. Que as nações viessem sobre ele, ou parece que era 7 ou 3 anos de fome, ou pragas de Deus vindo sobre o povo. Aí Davi disse: olha, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. E ele escolheu, parece-me que foram 3 dias de pragas. Arrasou Israel na contagem do povo incorretamente, como ele tinha feito. Deus atuou. Foram 3 dias, mas logo em seguida houve um clamor e um sacrifício que Davi fez. E diz a Bíblia que Deus derramou misericórdia, graça, e o anjo do Senhor parou, cessou, porque Deus interrompeu mediante a sua graça e mediante a sua misericórdia. Uma coisa então é clara: mesmo que o juízo de Deus ele seja avassalador para punir o pecado e corrigir o pecado do povo, ele é cheio de misericórdia, querido. Ele é cheio de graça. Portanto, a forma de disciplina e juízo pertence a Deus, não a nós. Mas essa forma de juízo, ela é cheia de graça e ela é cheia de misericórdia. Só Deus é perfeito e justo nas correções dos pecados de seus filhos. Portanto, o que cabe a mim e a você, mesmo diante do juízo assombroso que Deus está aqui anunciando, nós devemos, como Abacuque, no final ele termina dizendo: tudo bem, Senhor, eu me rendo à tua forma de agir, à tua forma de julgar, porque a tua forma de agir, a tua forma de julgar, ela é perfeita. O que cabe a nós diante do anúncio de Deus, que vai atuar com juízo e disciplina sobre o pecado de seu povo? Plenamente confiar. Deus vai surpreender. Uma coisa, outra que aqui é interessante, é que Deus vai surpreender os que acham que ele não trará disciplina e juízo sobre os que insistem no pecado. A disciplina virá, porém, do modo de Deus. Uma outra coisa é que Deus cumpre a sua palavra, não apenas quando está a nosso favor, mas também quando ela é contra nós. E quando a palavra é contra nós, não é porque Deus está sendo ruim para nós. É porque ele está sendo fiel à sua palavra. E cumprir a palavra de Deus
é que é o melhor para as nossas vidas. Agora nós vamos para a segunda sessão. A segunda sessão, ela mostra, então, Deus descreve a forma como os culpados babilônios agem. É o verso de 7 até o verso de número 11. Deus agora ele vai mostrar a forma como os culpados babilônios agem. Ele diz, vou atuar com a Babilônia, mas ele diz que a Babilônia é culpada, a Babilônia não é também inocente. Deus está usando uma nação ímpia, sim, e vai usar uma nação culpada, cheia de pecado, e Judá não é diferente de Babilônia. Judá tem as mesmas ações, os mesmos pecados, age da mesma forma que os babilônios agiam. Portanto, Deus está dizendo, olha, eu vou agir com a Babilônia. Agora ele vai descrever como a Babilônia age, porque está mostrando que vai ser assombroso. Mas se você observar lá no final do verso 11, volta lá para o livro de Crônicas, de Abacuque, no verso 11 diz, então passam com ímpeto e um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Ele está dizendo que a Babilônia não tem Deus, o Deus deles é o próprio poder deles, e diz que eles são culpados. E Deus está dizendo, eu vou trazer uma nação culpada para julgar outra nação culpada. Eu vou trazer os babilônios pecadores para julgar os judeus pecadores. Ou os hebreus, a tribo de Judá. Como ele descreve? Porque agora de 7 até o verso de número 11, Deus descreve a forma como os culpados babilônios agem. E, na verdade, o que nós temos aqui são os instrumentos de Deus, o instrumento de Deus seria assombrosos. Os próprios caldeus são culpados perante também Deus. E são assombrosos a forma, é assombrosa a forma que essa nação age. Veja então que já começa do verso 6, ela é violenta e toma a terra à força. Ela não vai lá com diálogo, diferente das nações, outras nações, como por exemplo os assírios, os medos persas, que depois da Babilônia atuou, trazendo também Judá a cativeiro. A Babilônia, ela ia truculentamente, e aqui ele diz, é violenta e toma as terras forças. E diz ainda no verso 7, ela é terrível e espantosa, ou seja, espalha o medo e terror por todas as partes. Mostra ainda que eles têm leis próprias para julgar e atrocidade. Eles tinham as formas pessoais, eram leis dentre a própria nação. Ele tinha a forma de atuar quando estava a conquistar seus inimigos. O verso 8, ele vai dizer, agora trazer metáforas, mostrando como eles atuavam. Ou seja, ele vê, verso 8 diz, seus cavalos são mais rápidos do que leopardos. Ou seja, seus cavaleiros, o seu exército era tão veloz, que aqui são comparados, e eu uso a metáfora para mostrar como eles eram ágeis. No verso 8 ainda, mais ferozes do que lobos à tarde. Outra metáfora para dizer que eles são afiados na batalha. São ágeis, são velozes. Veja que ele vai prosseguir. Seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Eram numerosos. Ninguém conseguiria conter a quantidade, porque eles vinham conquistando terras e mais terras e criando exércitos avassaladores, enormes. Diz que seus cavaleiros vêm de longe, ele vem de longe e voam como águia que se apressa para devorar. Ele vai usar a metáfora para mostrar como os cavaleiros eles eram ágeis, mas agora como eles conseguiam enxergar de longe e numa velocidade tremenda atacavam e violentamente destruíam. Sabe, a metáfora da águia é o seguinte, a águia ela voa alto. E de lá do alto, ela consegue ver sua presa. E quando ela consegue ver a presa, ela coloca assim, voo rasante e desce direto na presa. Não tem escapatória. Os cavaleiros vinham de forma ágeis, eles vinham de forma numerosa, eles vinham de forma truculenta, violenta. Portanto, o que é que aqui ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a forma que eles agem, eles são violentos,
eles são ágeis, numerosos, afiados na batalha para devorar. E aí, Deus escreve a forma como os culpados babilônios, eles agiam para conquistar. E é esses culpados babilônios, ágeis, violentos e truculentos, por meio de quem Deus vai trazer juízo ao seu povo Judá. A partir do verso 9, nós vamos encontrar também algumas outras descrições da forma de agir. Eles todos vêm com violência, ou seja, vêm para fazer violência, ou seja, fazer crueldade. Tanto é que quando eles chegam na levada logo de Babilônia, eles arrancam o pescoço dos filhos do rei. Depois eles furam os olhos do rei. Eles matam crianças, velhos. Lá em 2 Crônicas 36, a gente vai verificar que até as crianças de peito eram assassinadas. Eles não respeitavam ninguém. Eles faziam o intento deles. Por isso que Abacuque estava perplexo quando se queixa do pecado do povo. Mas agora Abacuque vai ficar mais perturbado quando Deus diz: eu vou punir o pecado do povo. Agora, eu vou punir com os babilônios. É como aquele negócio que você está aqui, alguém está falando algo para você e de repente você diz: o quê? Deus está dizendo, Abacuque, diante da resposta de Deus, a ideia é assim: meu Deus, o Senhor vai fazer isto desta forma? A gente vai ver isso na próxima sessão. Deus está dizendo: é dessa forma, Abacuque. Talvez o que fazer quando Deus age de uma forma que a gente não consegue entender imediatamente? Essa é uma pergunta que eu quero daqui a pouco responder para você. Mas vamos ainda avançar, porque ele diz: a sua vanguarda irrompe como o vento oriental. A ideia, conforme avançam, vão espalhando terror, ajuntam cativo como areia, ou seja, fazem tantos prisioneiros como areia. Eles vão como se fosse aquele trator que vai levando barro e vai levando um pedaço de pedra, madeira, tudo que vem pela frente. Nada ficava diante da ação devastadora, truculenta, violenta dos babilônios. Mas ainda diz que além deles fazerem isso com tanta violência, com tanta truculência, sabe o que é que o texto diz? Diz que eles debochavam, eles riam dos príncipes, dos reis. A ideia que leva a ideia que ri daqueles sobre quem eles atuam. E depois ele vai descrever a forma como eles subiam em grandes muros, quando ele fala aqui no versículo 11, então passam por ímpeto um vento e vão adiante. Eles atuam de forma a colocar rampas, fazendo assim com que os grandes muros fossem diminuindo dia após dia, até eles atacarem de forma definitiva a cidade. Então, homens carregados de culpa, também lá no verso 11, que tem por sua própria, com o próprio Deus, o seu próprio poder, a sua própria força. Então Deus está dizendo, é um povo culpado, e ele vai usar esse ímpio para julgar o ímpio Judá, o povo que agora está fazendo tudo contra os princípios de Deus. Como agora entender esse aspecto? Já vimos então a grande ideia. Deus julgará o pecado do seu povo através dos babilônios. Verso 1 e 5, Deus julgará o povo usando os babilônios. E versos 7 a 11, Deus descreve a forma como os culpados babilônios agem, ou a forma truculenta que ele vai agir. Diante disso, como a gente agora pegar alguns aspectos aplicativos para finalizarmos esse princípio em os nossos corações. Primeiro, diante do quadro de juízo pelos babilônios, por Deus apresentado, Abacuque, de alma perturbada e queixosa, ele vai para uma alma perplexa. Porque a partir do próximo quadro, do próximo pedaço de texto, Abacuque vai dizer: Deus, se houver usar esse povo mesmo? E aí a gente vai verificar esse ciclo evolutivo. O primeiro ciclo da estrutura do livro de Abacuque é crescente. A gente vai verificar, sai da fé que questiona para a fé que se cala para ouvir. Porque agora é o que Deus responde. E Abacuque fica em silêncio. A próxima queixa de Abacuque é no próximo texto. Então a gente sai da alma que questiona o pecado do povo e vai agora para uma alma que para ouvir. E aí talvez aqui está um grande princípio: o justo que vive da fé em Cristo, mesmo diante da forma de Deus agir, ele para.
ele escuta. Porque o justo confia plenamente no soberano poder de Deus e na forma maravilhosa, mesmo assombrosa, mas maravilhosa, que ele age para trazer juízo e corrigir nossos pecados e nos apresentar perfeitos em Cristo, na presença dele. Deus nunca deixa sem disciplina e julgamentos que se afastam de sua palavra. Aqui está um quadro mais claro que a gente já apontou isso aqui. A disciplina e o julgamento também, a gente já viu, ela não está mais nos nossos controles. E aí, então, eu queria trazer um aspecto claro para nós. A gente precisa entender que todo pecado, ele tem consequência. Eu gosto de sempre fazer isso da seguinte forma. Quais são as consequências de uma pessoa bêbada dirigindo? Quais são as consequências de alguém que abandona a família? Quais são as consequências de alguém que vive inveteradamente no pecado? Se as consequências de alguém que dirige bêbado, a gente já viu e ouve nos jornais, é consequência danosa, desastre. Para alguém que abandona a família e acha que é comum, e hoje é tão comum as pessoas abandonarem a família e fazer de casamento como se fosse um copo de garapa, bebe um hoje, bebe outro amanhã. Há consequências, todo o pecado que nós cometemos, toda coisa que nós fazemos, fora dos padrões de Deus, virá consequência. Há consequência quando nós abandonamos a palavra de Deus, não ouvimos Deus, não escutamos sua palavra diretamente, tanto se for uma palavra de juízo e de peso, quanto uma palavra de graça e que seja favorável ao nosso viver, ou aos nossos ouvidos. Agora, a pergunta-chave para terminarmos essa porção de hoje é: o que levou Deus a trazer juízo sobre o seu povo? O que foi que levou Deus a trazer juízo sobre o povo? Primeiro, o povo abandonou a palavra de Deus. O povo não deu ouvidos à palavra de Deus. E por falta de aviso, de não deixar a palavra de Deus, não foi. Lembra lá, desde o início da Bíblia, Deus deu ordem, palavra a Adão: não coma, se comer, morrerás. Adão comeu, consequência. Você se lembra também lá do capítulo 6 de Gênesis, quando Deus disse para o povo que ouvisse Noé, ouvisse o seu enviado. Noé era o justo escolhido por Deus, mas as pessoas não ouviram. O que veio? Juízo, dilúvio, destruiu com toda a terra. Só os que ouviram, 8 seres viventes, 8 almas. Noé, sua esposa, os 3 filhos, as 3 noras. É consequência drástica não ouvir a palavra de Deus e não ser dirigido pela palavra de Deus. Igreja Batista Nova Aliança, não se esqueçam disso. Não se esqueça disso. Vocês precisam ouvir a Bíblia. E a Bíblia hoje é a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Ouça o que Jesus Cristo fala em sua palavra. Quando não se ouve a Bíblia e fica fazendo da Bíblia um livro de geografia, um livro de autoajuda, um livro de ciência, estudos sociais, um livro de MMC, como eu estudava lá no período do meu complexo escolar, a gente se dá mal. Não ouvir Deus significa tragédia constante no casamento, na criação dos filhos, na forma de namorar, na forma de se relacionar interpessoal e intrapessoal e interpessoal, no relacionamento consigo mesmo, no relacionamento com a sociedade. Precisamos ouvir Deus em todas as esferas de nossas vidas. Precisamos ouvir a palavra de Deus, escutar Jesus. E sabe por que devemos escutar Jesus? Porque é por meio de quem hoje Deus traz juízo sobre a humanidade. O juízo aqui trazido sobre Judá por meio dos babilônios é uma referência à forma também de Deus julgar. Ele vai julgar a nação agora, ele vai julgar o mundo inteiro por intermédio de Jesus Cristo. Então, o que levou Deus a trazer juízo sobre o povo? A falta de ouvir a palavra, abandonar a palavra. Quais foram as consequências? Juízo. Juízo. E Deus avisou
Eu quero dizer nessa noite para você, querido, que me ouve, crente e descrentes, arrependidos e não arrependidos. Jesus é a forma perfeita de Deus julgar nossos pecados, e ainda que pareça injusta, a obra que Deus faz através de Jesus para nos julgar e nos purificar de nossos pecados foi inacreditável. Um filho justo pagar pelos injustos. Ninguém acredita que um filho perfeito, quem acreditaria nessa obra assombrosa, gloriosa, espantosa? Deus amorosamente, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perfeito, justo, inculpado, inculpável. Agora um bocado de traste como eu e você, pecador, miserável, ver o sangue de um inocente, é assombroso, isso é doloroso, mas ao mesmo tempo é glorioso, porque ainda que você não acredite, a forma que Deus julgou os nossos pecados, em Jesus nossos pecados eles foram julgados, por isso que quem crê em Jesus não é condenado, João 3,17. 18, 19 e 21. Mas quem não crê já está condenado. Como então, agora outra pergunta, pastor. Como então fugir da ira do castigo de Deus? Se submeta a Jesus, querido. Só quando a gente se submete a Jesus, a gente é afastado de sobre nós a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36 diz, quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho não tem a vida eterna, mas permanece sobre ele a ira de Deus. Nesta noite eu quero lhe convidar a mesmo diante do juízo final que está por vir, do julgamento eterno de Deus que está por vir, eu quero lhe convidar, se submeta ao Filho, se refugie no Filho, coloque sua vida diante de Jesus. É a única forma, a única maneira de Deus perdoar os seus pecados, de tirar de sobre você a ira dele. Não tem outra forma. Abacuque perguntou, Deus, é por meio desse povo? Só tem esse jeito? Deus diz, é desse jeito, eu vou julgar. O juízo de Deus, ele é cheio de misericórdia, porque antes da volta de Jesus, as igrejas estão pregando a palavra, está avisando, está acordando. Acordem, irmãos, povo brasileiro, nação brasileira, ouça Jesus, escute o Evangelho, escutem a palavra. Sem Jesus, não há remissão de pecados. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 1, eu quero que você vá para lá agora para a gente entender isso de forma plena e terminar a mensagem. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. O texto é bem claro. Olha o que diz. No passado, por meio dos profetas, olha os profetas no passado, Deus falou aos pais, aos patriarcas, muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Sabe quem é a última palavra? Quem é a palavra dos últimos dias? Jesus. Portanto, eu quero lhe convidar carinhosamente. Escuta o Evangelho de Jesus. Abra o seu coração, crie em Jesus, aceite-o hoje mesmo como seu Salvador. É a única forma que o juízo de Deus é aplacado, é tirado de sobre nós. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem pecado de sobra, tem graça transbordante. E a graça de Deus é Jesus para o seu coração, para o meu coração, nessa noite. E que Ele te ajude, ainda que seja assombrosa, a volta de Jesus, trazendo juízo para a humanidade. Mas eu quero dizer para você, é graciosa, é cheia de misericórdia. Como fugir então, pastor, do juízo de Deus? Como sair de sobre o juízo de Deus, de debaixo do juízo de Deus? Se refugie em Jesus. Aceite-o hoje mesmo como Salvador. A igreja, cada dia mais, compromisso com Jesus, irmãos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Abandone os pecados, ouçam a Bíblia, ouçam o que Jesus está dizendo. E vivam o Evangelho. Porque bom, irmãos,
é estar perto de Jesus. Ainda que seja dor, ainda que a morte bata aqui, olha na porta, todo dia, Jesus nos deu vida eterna, ressurreição, para viver com Ele eternamente. Eu quero convidar você nesta noite a estar mais perto de Jesus. O cântico que vamos entoar agora, 283 do cantor cristão, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. Que o Espírito de Deus te convide a se unir a Jesus nesta noite. Vamos ouvir o pessoal cantando mais perto quero estar. Vamos declarar nosso amor ao Senhor e dizer quanto nós queremos nos aproximar do Pai, do seu Espírito e encher a nossa vida com Ele. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus.
Meus queridos, como é bom entender a forma como Deus chama o seu povo de volta, ainda que seja debaixo de uma mensagem de juízo. Abacuque esperava que os seus ouvintes entendessem que a forma de julgar de Deus, ainda que avassaladora, fosse plenamente acreditada e esperada pelo seu povo de maneira confiante. Devemos confiar na forma de agir de Deus, não importando como Ele age. Ele é poderoso, Ele é soberano, vamos acreditar. Nesses dias, irmãos quarentenados, debaixo da pandemia, confie plenamente na forma de Deus agir. Ele está agindo soberanamente, mas Ele não perdeu o controle. Confie, porque o justo em Cristo, justificado, vive pela fé. Eu quero orar. Deus, obrigado pela forma tão maravilhosa como julgaste nossos pecados em Jesus. Em Jesus agora nós temos confiança, apesar das lutas e das provações. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, a que tempo for, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vivemos pela fé no Senhor em Cristo, Pai. Não importam as circunstâncias, estamos firmes, convictos, cientes de que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Obrigado por julgar nossos pecados, mesmo de forma tão assombrosa, colocando Jesus perfeito, justo, para sarar miseráveis como eu, para sarar pecadores como nós. Obrigado. A Ti seja a honra e a glória, Santo Deus, através de Jesus. Amém. Quinta-feira estamos de volta estudando a carta de Pedro. Gostaria que você pudesse divulgar a mensagem. Nós não temos interesse de ganhar milhões de visualizações. Nosso interesse é que milhões de pessoas sejam transformadas pelo Evangelho. Se essa mensagem, então, transformou seu coração, impactou você, indique para outras pessoas. Se esse culto transformou a sua vida, faça com que outras pessoas ouçam. Até quinta, se Deus permitir, estudando a carta de Pedro. Forte abraço em todos vocês, em nome de Jesus.